Phil? Professor Phil? Come on here, please. Good girl. Come back. That's what we're going to get there. Yeah. Oi! Oi! It is such a privilege for my wife Tracy and I to be here tonight with you. É um privilégio para minha esposa e para mim, para a gente poder estar aqui hoje. And thank you to the pastors for allowing us to preach from your pulpit. E obrigado aos pastores por nos permitirem pregar do púlpito de vocês. And has anyone ever met an Australian before? Alguém aqui já conheceu australianos antes? No. I am the first one. Eu sou o primeiro, então. Pioneer. I am an alien come from space, Eu sou um alien vindo do espaço. from a long, long way away. De um lugar bem, bem, bem distante. Yeah. Deus de bom. Deus é bom. Did I get it right? Yes. Deus é bom. Deus de fiel. Deus é fiel. Oh. Ele tá tentando, gente. Kopkamka. Oh, sorry. That is Ele tá Thailand. falando palavra tailandês. So we have many countries represented here. A gente tem muitos países representados aqui hoje. And it has been to sense God in this place is such a blessing. It's like an oasis in a desert. E poder sentir Deus nesse lugar tem sido uma bênção. É como se fosse um oásis no meio do deserto. And so I want to speak to you tonight about God's presence. Então eu quero falar com vocês hoje sobre a presença de Deus. And part of me feels like I'm wasting my time because you have brought God's presence through your worship. E parte de mim acha que eu estou perdendo meu tempo, porque vocês trouxeram a presença de Deus para o louvor. It doesn't matter who we are, there are times in our lives where we forget to go to God's presence. Mas não importa quem nós somos, às vezes a gente esquece de ir à presença de Deus. So we're going to speak about that tonight and then we're going to go back into God's presence. Então a gente vai falar sobre isso hoje e depois a gente vai voltar para a presença de Deus. And we're going to see what God wants to do, bring healing, E a gente vai ver o que Deus quer fazer, trazer cura, bring deliverance trazer liberação through His presence. pela presença dele. In the scriptures that I want to refer to, I want to speak to you from the Old Testament, Nas escrituras que eu quero me referir hoje, eu quero falar com vocês sobre o Antigo Testamento. particularly the story of Israel who was in captivity in Egypt and moving to the promised land. Especificamente sobre a história de Israel, que estava com os povos Promised land. Slaves into promised land. que estavam com os escravos sendo levados para a terra prometida. And we can learn things from their lives that apply to our lives through the scriptures. E a gente pode aprender coisas da vida deles que se aplicam às nossas vidas por meio das escrituras. So they have been slaves to the nation of Egypt for hundreds of years. Então eles estavam capturados, escravizados no Egito por centenas de anos. And for hundreds of years there has been this prophecy and promise that they would have their own land. E por centenas de anos já tinha essa promessa de que eles teriam a própria terra deles. And they're waiting and waiting for the promise to happen. E eles estão esperando, esperando para que a promessa fosse cumprida. How can it possibly happen? How can I get out of slavery? Como que isso vai acontecer? Como que eu posso sair da escravidão? And one day God brings this old man, E um dia Deus traz um homem mais velho, and his name is Moses. e o nome dele é Moisés. And he comes under the power and purposes of God. E ele vem com o poder e o propósito de Deus. And through a series of miracles and events, he leads them out of slavery. E por séries de milagres e evangelismos, ele traz o povo da escravidão. And says, I'm going to take you to the land that God promised to you. E ele diz, eu vou levar vocês para a terra que Deus prometeu para vocês. And so they go on their journey to the promised land. Então eles vão na jornada deles para a terra prometida. And God had planned that it would only take a few months to get there. E Deus tinha planejado que só levaria alguns meses para que eles chegassem lá. But for them, it took them 40 years. Mas para eles levou 14 anos. Because along the journey, they forgot that God had delivered them. Porque ao longo da jornada, eles esqueceram que Deus estava liderando eles. They forgot about the presence of God that had saved them. Eles esqueceram da presença de Deus que tinha salvado eles. They forgot about the prophecy that it was now being fulfilled. Eles esqueceram
da profecia que agora estava sendo cumprida. They forgot about the miracle that opened the Red Sea Eles esqueceram do milagre que tinha aberto o Mar Vermelho. or brought the manna from heaven to land Ou trazido o homem do céu para a terra and feed them every day. e alimentado ele todos os dias. Somewhere in their journey out of slavery, they forgot about the power of God to provide. E em algum momento durante a jornada, eles esqueceram sobre o poder de Deus na vida deles. So God was delivering them from slavery into His promised land. Então Deus estava libertando eles da escravidão para a terra prometida. They're led by a pillar of fire and smoke during the night and smoke during the day. Então eles estavam por um período de fogo e fumaça durante a noite. They've seen miracle after miracle, E milagres após milagres. but they still keep complaining, I want more. Mas eles ainda assim continuaram falando e reclamando que eles queriam mais. I want something else. Eu quero algo além. And as they wander, God gets more and more frustrated. E enquanto isso passava, Deus ficou mais e mais frustrado. See, God had planned that they would not just go there to the promised land, but they would go on a journey out of slavery into victory. Então, Deus prometeu que eles não iriam apenas sair daquela terra, eles iriam sair da escravidão para a vitória. That they would learn to fight for God. Que eles iriam aprender a lutar por Deus. They would learn to build a nation. Eles iriam aprender a construir uma nação. They would learn to no longer be relying on the Egyptian masters. Eles iriam aprender a não mais se apoiar nos mestres egípcios. They would learn to possess their own land, Eles iriam aprender a resistir to a rule their own lives liderar as próprias vidas under the presence of God. na presença de Deus. And that was His plan. E esse era o plano dele. But their mindset was, I'm a slave. Mas então eles pensaram, eu sou um escravo. I need people to do it all for me. Eu preciso que as pessoas façam mais por mim. I need God to do everything for me. Eu preciso que Deus faça tudo por mim. And so they start complaining. E eles começaram a reclamar. They start grumbling and blah, 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 blah. Eles começaram a reclamar e blá blá blá. And instead of seeing this miracle as an opportunity for victory, they start to complain all the time. E ao invés de ver esse milagre como uma oportunidade, eles começaram a reclamar o tempo inteiro. Instead of seeing it as a new opportunity to have victory and live a new life, they started to want the old life. E ao invés de ver isso como uma oportunidade para liderar e começar uma nova vida, eles começaram a reclamar. And they come to this mountain where Moses called Mount Sinai. E chega essa montanha em que Moisés, a montanha é o Monte Sinai. And this is the place where Moses goes to the mountain and meets with God and the 10 commandments are given. E é o local onde Moisés sobe a montanha para poder se encontrar com Deus e receber os 10 mandamentos. But he's away for days and days and days. Mas ele fica lá por dias e dias e dias. And the people are sitting around, where is Moses gone? Where is Moses? E as pessoas estão sentadas se perguntando onde está Moisés, para onde Moisés foi, onde está Moisés? Where are you, God? We can't feel you anymore. Where Onde are está you? você, Deus? A gente não consegue te sentir mais. Onde está você? They ignore that they've just seen miracles after miracles. Eles ignoraram que eles estavam vendo milagres após milagres. We need something more. Gimme, gimme. A I gente need precisa more. de algo mais. Me dê algo mais. And so they complain, we need something, we need something. E eles reclamaram, a gente precisa de algo, a gente precisa de algo. And so the priest Aaron builds them a golden calf. Então o sacerdote Arão, ele construiu ele deu um bezerro de ouro. And they start to worship a calf. E eles começaram a adorar este bezerro. A dead thing they worship. Uma coisa morta que eles estavam adorando. They give up on God for something. Eles desistiram de Deus por uma coisa. They are happy to worship a dead thing rather than have the living God. Eles estavam felizes de adorar uma coisa morta ao invés de adorar o Deus vivo. And so God gets angry. Então Deus fica irritado And God gets frustrated. e ele fica frustrado.
When Moses comes down out of the mountain and sees the people dancing and worshiping around this idol, E quando Moisés desce da montanha e ele vê essas pessoas dançando e adorando ao redor desse, he gets so angry. ele fica tão irritado. And God says, enough is enough. E Deus fala, é o suficiente, é o suficiente. All right, I'll send you to your promised land. Então tá bom, eu vou mandar vocês para a terra prometida. You can have it. Vocês podem tê-la. You can have your country. Vocês podem ter o país de vocês. You can have your things. Vocês podem ter as coisas de vocês. You can have them all straight away. Vocês podem ter todas elas neste momento. But you can't have me. Mas você não pode me ter. You can have stuff. Você pode ter coisas, But you can't have my presence. mas você não pode ter a minha presença. You can't have me. Você não pode me ter. You can have your golden calf. Você pode ter o seu bezerro de ouro. You can have your big house. Você pode ter a sua casa grande, But you can't have me. mas você não pode me ter. You can have it. E você pode ter isso. You can have it. Você pode ter isso, But you can't have me. mas você não pode me ter. You can go there. Você pode ir lá, But I won't be. mas eu não estarei lá. I love God's promises. Eu amo as promessas de I Deus. love His gifts. Eu amo as bênçãos dele. I love all His blessings. Eu amo todas as bênçãos dele, os presentes. But more than that, I love Him. Mas mais do que isso, eu amo ele. We are created not to have a relationship with things, but to have a relationship with His presence. A gente é criado não para ter uma relação com as coisas, mas para ter uma relação com a presença dele. Because we are called the children of God. Porque nós somos chamados dos filhos de Deus. We are not the toys of God. Não somos os brinquedos de Deus. We are not the objects of God. Não somos os objetos de Deus. We are His precious creation. Nós somos a criação preciosa dele. We are His children. Nós somos os filhos dele. We were created to be in relationship Nós somos criados para estar em relação with the supernatural, powerful, all-living, all-knowing God. com o supernatural, com o poderoso Deus. But we keep wanting things and not what we are designed to have. Mas a gente continua querendo coisas e não o que a gente está designado a ter. And if we were to relate it to where we are today, E se a gente fosse relacionar isso com onde a gente está hoje, God was saying to him, you are saved, but you won't have my personal presence. Deus está dizendo, você está salvo, mas você não terá minha presença. You will know of me, Você saberá de you'll mim, get from me, você receberá de mim, but you won't be with me. mas você não estará comigo. And I wonder, is that why so many Christians are no longer content? E eu me imagino se esse é o motivo de muitos cristãos não estarem mais contentes. They've been saved, but they're not satisfied anymore. Eles foram salvos, mas eles não estão mais satisfeitos. They were once filled, but now they're empty. Eles uma vez sentiram, mas agora eles estão vazios. And now they start to say, yes, I'm a Christian, but they start to look again in the wrong places. E eles começam agora a falar assim, eu sou cristão, mas eles começam a procurar nos lugares errados. And you can see how God has blessed them, E você consegue ver como Deus tem abençoado eles, but they've gone looking for more from the wrong places. mas eles foram procurar por mais nos lugares errados. Because they've swapped, they've exchanged His presence for His blessing. Porque eles trocaram a presença de Deus pelas bênçãos dele. I love His blessing. Eu amo as bênçãos dele. I love all that He wants to give. Eu amo tudo que ele quer dar. But I was created to be in relationship first. Mas eu fui criado para estar num relacionamento primeiro. All because Tudo porque I wanted a promise. eu queria uma promessa. Without His presence, Sem a presença dele, we can find that we become lost. a gente consegue perceber que a gente fica perdido. And so Moses, in response to all that is going on, this dancing and celebration and worship of a false idol, Então Moisés, em resposta a todas essas danças e adoração que eles estavam fazendo para um ídolo falso, the Bible says that in Exodus 33, he removed himself from the camp and set up a new place. em Êxodo 33, 7, ele fala que o povo escolheu adorar uma coisa, então Deus não estava ali. Moisés pegou a sua tenda, colocou fora do acampamento e o chamou de tenda do encontro. He took his tent and created what the Bible describes as a new tabernacle. Ele pegou a sua tenda e
criou o que Deus chamou de um novo tabernáculo, a new meeting place, um novo ponto de encontro, where the people who wanted the God's presence could now come to and enjoy God's presence. onde as pessoas que queriam a presença de Deus poderiam agora se encontrar ali e apreciar a presença de Deus. He took his whole life and he said, I'm going to start something fresh and new today. Ele pegou toda a vida dele e ele falou, eu vou começar e construir uma coisa nova hoje. And all who want to enjoy God's presence, come. E todos vocês que quiserem aproveitar a presença de Deus, venham. And they came. E eles vieram. Many didn't, but many came. Muitos não vieram, mas muitos vieram. And then Moses went to God. Então Moisés foi a Deus. And God is angry, but Moses intercedes on their behalf. E Deus está irritado, mas Moisés está intercedendo por eles. And out of that place of where he's in worship, he intercedes for them. E no meio daquele lugar de preocupações e irritações, He went into his presence, into his tent, and he encountered God's presence. ele foi para a tenda dele, na presença dele, e encontrou a presença de Deus. In the middle of the crisis, in the middle of this emergency, in the middle of this massive rebellion, he goes into God's presence. No meio da crise, no meio daquela confusão, ele se rebelou e encontrou a presença de Deus. I ask us tonight, I ask myself, where do I go when I have a crisis? Eu nos pergunto hoje, eu pergunto a mim mesmo, aonde nós vamos quando nós temos uma crise? Where do we run to? Where do I seek an answer for the emergency that is upon my life? Para onde a gente corre? Aonde eu procuro na hora da minha emergência, da minha vida? You might run to your husband or to your wife, Você talvez corra para o seu marido ou para sua esposa, to your best friend. para o seu melhor amigo. And that is not all wrong. E isso não está tão errado. But the first place we should be going Mas o primeiro lugar que a gente deveria estar indo is into the presence of the é living God. na presença de Deus. It's in the presence of God that you get His answer. Porque é na presença de Deus que você consegue a resposta dele. As you get into worship, Quando você começa a adorar, as you get into His Word, quando você entra na palavra dele, as you get into waiting for Him to speak and to meet with you, e quando você começa a esperar the para que ele situation responda e fale, around you changes. a situação ao redor de você muda. The presence of God comes. A presença de Deus vem. And it's in that place you start to hear. E naquele lugar que você You começa start a to ser curado, see. e você começa a ver, You start to know. você começa a entender, You start to have hope. você começa a ter esperança, You start to get an answer. você começa a ter uma resposta. And so while he is crying, Moses is crying out to God. We're going to read what he says to God in Exodus chapter 33, verse 12 to 15. Então a gente vai ler o que Moisés falou para Deus em Êxodo 33, versículos 12 ao 15. Moisés disse ao Senhor: Tu me dizes, conduza este povo, mas não me disseste quem enviarás comigo. Dissestes, eu o conheço pelo nome e você encontrou favor diante de mim. Se me amas, mostra-me teus caminhos, para que te conheça e continue achando favor diante de ti. Lembra-te de que esta nação é teu povo. E o Senhor me respondeu: a minha presença irá com você e eu lhe darei descanso. Então Moisés disse: se a tua presença não for conosco, não nos faça sair deste lugar. Moisés estava... Yep. Moses is saying, I want to keep leading the people. I want to keep leading the people. I want to get to the promised land, God, but I can't do it alone. Moisés diz: eu quero continuar trazendo pessoas, eu quero continuar trazendo pessoas, eu quero para a terra prometida, mas eu não quero I can't fazer do isso it by sozinho. myself. Eu não posso fazer isso sozinho. I need help. Eu preciso de ajuda. And my question today, who's actually asking that of God today? I need help. E a minha pergunta hoje é: quem de fato está perguntando isso para Deus? Eu preciso de ajuda. In my country, our first place to go is we ring the government. I need help. No meu país, a primeira coisa que a gente faz, nosso primeiro lugar para ir quando a gente vai pedir ajuda é no governo. Eu preciso de ajuda. Quick, give me more money. Give me something. I need help. Me dê mais dinheiro, me dê algo, eu preciso de ajuda. But Moses says, I need help, God. He went to God. Mas Moisés fala: eu preciso de ajuda a Deus. Ele foi a Deus. And God says, because of your heart, my presence will go with you. E Deus falou: por conta do seu coração, a minha presença irá com você. And I will give you rest.
e eu te darei descanso. In your trouble, Moses, in all the turmoil that's going on around you, I'm going to give you a restful spirit. Nos seus problemas, Moisés, em toda a turbulência que está acontecendo ao redor de você, eu irei te dar um espírito tranquilo. I'm going to provide something that the world cannot give to you. Eu irei prover algo que o mundo não pode te dar. And Moses said some of the most famous words in the whole of the Bible. E Moisés falou uma das coisas mais famosas em toda a Bíblia. If your presence does not go with us, E se a sua presença não for conosco, do not send us from this place. não nos faça sair deste lugar. I don't want to go to the promised land, God. Eu não quero para a terra prometida, Deus. I don't want all of that great land that is over there. Eu não quero toda aquela terra incrível que está naquele lugar. All the blessings that you're offering me. Todas as bênçãos que você está me oferecendo. I don't want them if you're not with me. Eu não quero elas se você não está If comigo. you're not with me, they are not worth anything. Se o Senhor não está comigo, elas não valem de nada. Because I'm going to lose them if I don't have you. Porque eu irei perdê-las se eu não tiver Because você. I won't be changed to look after them. Porque eu não serei transformado para tomar conta I need daquelas. your presence to change me, to look after all those blessings. Eu preciso da sua presença para me transformar, para que eu possa tomar I conta de need your todas aquelas presence. bênçãos. I need your presence to make that new nation. Eu preciso da sua presença para fazer daquela uma nova nação. I need your presence to manage all of your gifts. Eu preciso da sua presença para poder conseguir controlar todos os seus dons, os seus I need your presentes. presence. Eu preciso da sua presença. I need your word. I need your worship and I need your presence. Eu preciso da sua palavra, eu preciso da sua adoração e eu preciso da sua presença. Because God's presence is a peace while we're fighting. Porque a presença de Deus é a paz enquanto a gente está It lutando. strengthens me when I'm tired. Ela nos dá força quando nós estamos cansados. Your presence is where you find everything you need to live. A presença dele é quando você encontra tudo que você precisa para poder viver. I need your presence. Eu preciso da sua presença. I want you to say that out loud. Eu quero que você diga isso agora em voz I alta. need your presence. Eu preciso da sua presença. I need your presence. Eu preciso da sua presença. I need your Eu presence. preciso da sua presença. Lord, I need your presence. Senhor, eu preciso da sua presença. Father, hear the cry. Senhor, escute o choro. We need your presence. Nós precisamos da sua presença. He's here. Ele está aqui. He always comes when his people want him. Ele sempre vem quando o povo dele quer ele. Get your tent. Aproveite a sua chance. Get your life. Aproveite a sua vida. And position it to always be in his presence. E se posicione para que ela sempre esteja na presença dele. During COVID in 2020 and 21, Durante a pandemia do Covid em 2020 e 2021, over 10 months period, por 10 meses, my brother, youngest brother was killed. meu irmão mais novo foi morto. And then a couple of months later, my brother-in-law killed himself. E alguns meses depois, o meu cunhado se matou. And in between that, I had my mentor die, E entre aquele período, eu tive meu mentor que my morreu uncle também. die, Meu tio morreu. and my 49-year-old cousin died. E o meu primo All de in 10 49 anos também morreu. Tudo isso dentro de um período de 10 meses. It was a very busy time. Foi um momento muito ocupado. But I remember the night my brother died, Mas eu lembro da noite que meu irmão morreu. I had no answers. Eu não tinha respostas. You know many of you will know the feeling I'm talking about. Vocês sabem, muitos de vocês sabem o sentimento que eu tô falando. It's not right. Não é certo. He's the younger one. Ele é o mais novo. It's not fair. Não é justo. But I remember just going to my word, Mas eu lembro de ir na palavra, trying to read the word, tentando ler a palavra, putting some worship on, adorando and just waiting. e só esperando. Just waiting. Só aguardando. And God's presence came E a presença de Deus veio. and just gave me the peace
E Ele me deu a paz, gave me the strength me deu a força to help lead the rest of my family. para ajudar a liderar o restante da minha família. It wasn't about any skills that I have. Não era sobre nenhuma coisa que eu tinha, que eu sabia fazer. It was about His presence. Era sobre a presença dele. It's in His presence. É na presença dele God will give you strategies. que Deus irá te dar estratégias. God will give you strategies Deus irá te dar estratégias for new businesses, para novas empresas, for reconciling families, para reconciliar famílias, for building a bigger church, para construir uma igreja maior, for planting more homes, para criar mais casas, for reaching more nations, para alcançar mais nações, for supernatural to flow. para que o sobrenatural possa fluir. It's in His presence. É na presença dele. In New Testament, No Novo Testamento, we actually now have the Holy Spirit, a gente agora tem o Espírito Santo. and that is His presence. E isso é a presença dele. Jesus said, I am limited, so I must go. Jesus disse, eu sou limitado, então eu tenho que ir. So I'm going to send another one like me, Então eu vou mandar outro como eu. who can be everywhere. Ele poderia estar em qualquer lugar. His name is Holy Spirit. O nome dele é Espírito Santo. He is me, Ele sou eu. but He is Him. Mas ele é ele. And He's going to come. E ele irá vir. But I don't want you to do anything yet. Mas eu não quero que você faça nada ainda. Don't go out and plant any churches yet. Não vá ainda e construa novas igrejas. Don't go and do any miracles yet. Não vá fazer nenhum milagre ainda. Until my presence has come. Até que a minha presença tenha vindo. And so what did they do? Então o que eles fizeram? The first church, A primeira igreja. 120 disciples, 120 discípulos. who feel all alone in the whole world. Eles se espalharam por todo o mundo. They go into one room, Eles foram em um quarto. hot, smelly room. Num quarto muito fedorento. They had no fans, Eles não tinham fãs. no air conditioning. Não. Air conditioning. I say. I see. Sem ar-condicionado. They had nothing but themselves and a promise from God. Eles não tinham nada, mas a eles mesmos e a presença de Deus. And the Bible says that His presence after 10 days came into that room. E a Bíblia diz que a presença dele, depois de 10 dias, veio sobre aquele quarto. It shook the place. Aquilo balançou aquele lugar. Flames came and tongues of fire landed on all of them. E chamas de fogo foram jogadas sobre eles. And the presence of God changed them and filled them. E a presença de Deus mudou eles e preencheu eles. And they were never the same again. E eles nunca mais foram os mesmos. And 120 men 120 homens, filled with the presence of God cheios com a presença de Deus, went into the whole world foram para todo mundo and changed this planet. e mudaram este planeta. And we are here in this room E today nós estamos aqui neste lugar hoje because the presence of God porque a presença de Deus filled those 120 men. preencheu aqueles 120 homens. You are in this room today Você está neste lugar hoje because the presence of God came upon your pastor, porque a presença de Deus veio sobre a filled vida do seu him and his pastor wife with His presence. e encheu a vida dele e da mulher And dele he com a came to this presença dele. city E ele veio para esta cidade filled with the presence of God. cheio da presença de Deus. And he planted for 3 years. E ele plantou e plantou por 3 anos. And it was the presence of God that gave him the answer. E foi a presença de Deus que deu a ele a That resposta. broke the stronghold over this city. Que quebrou aquela formação que tinha construído aqui, aquela corrente que tinha neste lugar. So that you may be saved. Para que você pudesse ser salvo. That you may be restored. Para que você possa ser That you restaurado. may become new Para que creations. você possa se tornar nova criatura. That you may be who you are today. Para que vocês possam ser quem vocês são That you hoje. can play music up here. Para que você possa tocar música aqui em cima. That you can preach. Para que você possa orar. That you can dance. Para que você possa dançar. The presence of God made that A happen. presença de Deus fez isso acontecer. So true. Isso é verdade.
Why do we keep forgetting about that? Por que a gente continua esquecendo disso? Because we get so busy. Porque a gente fica tão ocupado. We keep thinking about all that is going wrong in our lives. A gente começa a ficar pensando em tudo que está indo de errado na nossa vida. We keep thinking, oh, it used to be good over there, A gente fica pensando, era bom naquele lugar. but it wasn't. Mas não era. Tonight, my job is to remind you, Hoje, meu trabalho é lembrar vocês. it was the presence of God Era a presença de Deus that came upon you and saved you que veio sobre a vida de vocês e te salvou. and restored you E te restaurou. and made you a new creation. E te fez uma nova criatura. It's the devil that doesn't want to remind you. E é o diabo que não quer te lembrar The disto. Bible says he's a thief, steals, kills and destroys. E a Bíblia diz que ele é aquele que rouba, destrói. But Jesus said, I've come that you might have life Mas o Senhor, Jesus diz que ele veio para poder te dar vida. and overflowing abundant life E uma vida abundante in his presence. na presença dele. And that's available today. E isso é importante hoje. God's presence came first upon those men. A presença de Deus veio primeiro sobre aqueles homens. And from there, the blessing and the promises and the power was released. E a partir dali, as promessas e as bênçãos foram liberadas. But it started with his presence. Mas começou com a presença dele. It started with his presence. Começou com a presença dele. But he didn't just stay there, he is in us today. Mas ele não só ficou lá, ele está na gente hoje. He's waiting for us to stir him, Ele está esperando para que a gente to come back to peça him, ele, para que volte para ele. to grab our tent and say, I'm camping in his presence. Para pegar a nossa tenda e falar, nós estamos acampando na sua presença. To be baptized in his Holy Spirit. Para ser batizado no Espírito Santo dele. I still remember as a 17-year-old being baptized in the Holy Spirit. Eu ainda lembro como um menino de 17 anos eu ser batizado no Espírito Santo. A stupid teenager done some dumb things. Um adolescente estúpido que fazia coisas estúpidas. Asking God to change me. Pedindo a Deus para me mudar. Then one day in a meeting we came forward to receive the baptism E of the um Holy dia Spirit. eu fui na frente para poder receber o batismo do Espírito Santo. And I remember just standing there. E eu lembro de só ficar lá. Maybe 20, 30 other people. Talvez umas 20, 30 pessoas também junto comigo. And before even the preacher laid hands on me, E antes mesmo eles colocaram as mãos sobre mim. I was just boom, 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 boom. Eu all só over me. estava impactada e bom God's sobre a presence minha all vida. over me. A presença de Deus estava sobre a minha vida. I couldn't stop speaking in tongues. Eu não conseguia parar de falar em línguas. I was lost, immersed in his presence. Eu estava perdido, imerso na presença dele. And I have no idea how long I was like that. E eu não tenho ideia de quanto tempo eu fiquei daquele jeito. But when I turned around, Mas quando eu olhei em volta, there was nobody in the whole building. não tinha mais ninguém em todo o Nobody in the prédio. car park. Não tinha ninguém no estacionamento, Except for my dad waiting for me. exceto pelo meu pai esperando por mim. And I've never been the same again. E eu nunca fui o mesmo depois disso. Have I been perfect? Eu fui perfeito? No. Não. But I'm covered by his grace. Mas eu fui comprado com a graça dele. And I know the answers E eu sei as respostas to my imperfections, para a minha imperfeição, to my weaknesses. para as minhas fraquezas. Is found in his presence. É estar na presença dele. There's a famous verse in the Bible, Jeremiah 29:11. Tem um versículo famoso na Bíblia, Many young people know this verse in our country. em Jeremias, e muitos jovens conhecem isso no Where it nosso says that I have a país. plan and a purpose for you. E fala que eu tenho um plano e um propósito para você. God says I have good things for you. E Deus diz que eu tenho boas coisas para você. I've known you since before time began, Eu sei disso desde antes. and I've got a plan for you. E eu tenho um plano para você. And we love that verse. E a gente ama este versículo. But if you read the verses after it, Mas se você ler os versículos depois, we read that he says in verse 13, e se você ler o que ele fala no versículo 13, em Jeremias 29, seek me and you will find me me procure e você irá me encontrar. if you seek with all
all of your whole being. Se você me procurar com todo o seu ser. You want to know the plan of God for your life. Você quer saber o plano de Deus para sua vida? Seek the presence of God, Procure a presença de Deus and He will reveal it. e Ele irá revelar. It's in His presence É na presença dele that He shows what He wants to do. que Ele mostra o que He Ele quer sets you on a fazer. new path, E Ele te coloca num novo caminho. opens eyes, Ele abre os seus olhos. releases dreams, Ele libera sonhos and brings new hope. e traz novas esperanças. So my question, do you hunger for His presence tonight? Então a minha presença é: você tem fome pela presença dele esta noite? We're going to pray in a minute. Nós vamos orar num minuto. Will you come and drink E você virá e beberá of His presence? da presença dele. When Peter was in the middle of a storm, Quando o Pedro estava no meio de uma tempestade, in the middle of a storm, no meio de uma tempestade, everybody else is hiding in the boat, todo mundo está escondido no barco and Peter sees Jesus on the water. e Pedro vê Jesus na água. He says, Jesus, E ele diz: Jesus, if that is you, call me. se esse é você, me chame. Jesus, Jesus, I want to be in your presence. eu quero estar na sua presença. I'm in the middle of a storm. Eu estou no meio de uma tempestade. These guys in the boat, Esses caras aqui no barco, they're not helping me. eles não estão me ajudando. I need you. Eu preciso de você. Call me. Me chame. Call me. Me chame. And he said, come. E ele disse: venha. And tonight he's saying, all you who in a storm, E hoje ele está vendo todos vocês numa tempestade. come. E ele está falando: venha. Come into his presence. Venha na presença dele. There was a woman who was bleeding for many, many years. Tinha uma mulher que ela estava sangrando por muitos e muitos anos. Doctors could not fix her. E os médicos não conseguiam resolver o problema dela. Under the law of Moses, she was cursed. E pelas leis, eles falavam que ela era Impura. 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 Ibura. É que Just ask me. She lost all her friendships, ela perdeu todas as amizades dela, her relationships. todos os relacionamentos. And one day in her desperation, E um dia, num momento de desespero, in a large crowd, numa multidão, she heard that Jesus was walking by. ela escutou que Jesus estava passando por ali. And she said, I need a miracle. E ela disse: eu preciso de um milagre. I need to touch. Eu preciso tocar nele. And she just touched the very edge E ela só tocou of a his robe. barra do hobby dele. She just touched the very edge of his presence. Ela só tocou a barra da presença dele. And his presence E a presença dele flooded her body. fluiu pelo corpo dela. And she was healed instantly E ela foi curada instantaneamente. because she hungered. Porque ela tinha fome. She reached out Ela alcançou for his presence. pela a presença dele. Moses, the friend of God, Moisés, o amigo de Deus. the miracle worker, Aquele que faz milagres. one of the greatest leaders in history, Um dos maiores líderes na história. who encountered God in close proximity. Que encontrou a Deus num momento de proximidade. He said, Ele disse: this great man, esse homem bom, the friend of God, said, amigo de Deus, I can't go on. eu não posso seguir. I can't live Eu não posso sair without your presence. sem a sua presença. And I know E eu sei I can't live without his presence. que eu não posso viver sem a presença dele. So we could all stand. Então, se a gente puder todos ficar de pé. I don't know what the normal procedure here is, Eu não sei qual é o procedimento normal aqui, but if you need a touch in your body, mas se você precisa de um toque no seu corpo, if you know you need to be in his se presence, você sabe que você precisa estar na presença dele, I want you to take your tent or your life. eu quero que você pegue a sua vida. I want you to remove yourself from your seat. Eu quero que você se levante do seu assento. And I want you to relocate yourself from your past E eu quero que você se realoque Or do seu your passado problem. ou do seu problema and come to the front. e venha pra frente. Maybe get on your knees.
que você fique de joelhos, or just get hungry. ou apenas sinta fome. And as the band worships, E enquanto a banda começar a adorar, cry out to Him. ore e chore ao I Senhor. need Your presence. Clame a Ele, eu preciso da sua presença. I need Your healing. Eu preciso da sua cura. I'm in a storm. Eu estou numa tempestade. I need a miracle. Eu preciso de um milagre. I just feel so alone. E você não estará sozinho. I feel so far away. Quando você se sente sozinho, tão distante, Call me to come. chame e Deus virá. Feel Your